Regra dos terços. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. E hoje eu vou explicar para você o que é a regra dos terços e vou além. Eu vou trazer para você um pensamento meu que eu acredito que realmente me faz aí ser um pouquinho diferente e ter um certo apelo nas minhas imagens, tá? Vamos para a tela do PC, deixa eu te mostrar e te explicar o que é a regra dos terços. Então, regra dos terços, muito simples. Na verdade, são aqui um quadrante, né? Onde você tem aqui duas linhas horizontais e duas linhas verticais. Onde esses pontos de conexão tornam-se pontos de atração ali na tela. Coloquei aqui algumas imagens minhas, né? E, por exemplo, aqui eu tenho essa imagem, onde eu tenho esse espaço negativo aqui no topo, né? E aqui eu tenho esses dois pontos de interesse, onde tenho a minha imagem, principalmente nessa parte de baixo aqui da composição. Então é como se eu estivesse usando esses dois pontos de interesse para essa imagem. Uma próxima imagem seria uma imagem mais comercial, né? Nova York, onde eu coloquei a torre nesse quadrante aqui da esquerda. Muito bem. Aqui é ainda mais óbvio, mais claro, né? Porque eu poderia colocar essa torre no meio. Eu poderia colocar essa torre aqui no meio. Mas ela não teria esse mesmo peso, porque aqui eu tô balanceando as coisas. Então trago ela para a esquerda e ela tá aqui nesse ponto de interesse na esquerda. Uma outra imagem minha. Gosto muito, enfim, eu tava numa fase de Nova York, fazia várias imagens de Nova York, inclusive colocando vários easter eggs, né? Se você vê assim, eu sempre coloco um nome meu ou alguma coisa. E aqui eu tenho a torre, né? Que é uma torre em que eu inseri nessa foto. E ela tá basicamente aqui desse lado, né, nesse ponto de interesse. Só que aí você percebe que, Franzão, mas ela não tá quase lá, ela tá mais ou menos lá. Esse é o ponto. Você entendeu a regra dos terços? Tudo bem, você vai aplicar. Então aqui, por exemplo, eu vou alinhar a linha do horizonte com essa linha de cima. Aqui eu vou trazer a nuvem, né, como um elemento importante que ajuda a fazer uma composição. Mas você não precisa se prender a isso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma outra imagem onde que ela quase funciona ali com a regra dos terços, né? Porque aqui, no caso, a minha ideia com essa imagem é ressaltar a arquitetura, né? Então, eu tenho aqui esse highlight na arquitetura. E esse trem passando também faz parte dessa horizontalidade que eu trouxe para a imagem, que a arquitetura ela é horizontal, queria trazer o trem passando embaixo. Pela regra dos terços, a minha arquitetura ela teria que estar mais ou menos aqui nessa parte do topo. E aí eu ia ter que, obviamente, né, cortar a imagem. Mas, sinceramente, eu não uso essa regra dos terços ali, quando eu tô fazendo as câmeras, como uma regra para mim. Tô explicando para você esse conceito, mas eu quero que você entenda que tenha isso como base. Isso vai te guiar, vai ter dia que você vai estar menos criativo e menos inspirado, e você pode usar essas regras para te ajudar. Mas não se prenda, porque é aí que você começa a se tornar o apertador de botão ali. Você vai sempre seguindo a regra. E aí você se culpa por não ter algo diferente, ou por não ter uma criatividade, ou por não ter ideias ali na hora de fazer uma imagem. É isso que eu queria trazer para vocês sobre a regra dos terços. É importante entender, é uma base, mas não se prenda a isso. Essa imagem aqui, ela é mais subjetiva. Então eu tenho a arquitetura aqui, onde trago só o telhado da arquitetura, e olha, eu simplesmente não tinha nenhuma guia ali. E se você for ver, que eu não tenho a linha do horizonte, né? Eu tô olhando pro alto. E assim, quando eu tava fazendo essa imagem, eu pensei que essa era uma boa e eu segui a minha intuição. Entende? Então assim, não é regra, não se prenda. Vamos lá, eu quero fazer um exercício com vocês aqui, que é super simples, mas que acredito que possa ajudar muita gente. Vamos analisar uma das imagens premiadas, no caso a que eu ganhei a premiação no Japão, né, a ASAI, e eu quero desmontar e explicar o que acontece nessa imagem. Vamos para a tela? Que imagem é essa? Eu estou falando dessa imagem do Kobe Airport, que foi esse projeto que eu desenvolvi, desenhei ele. Eu não sei se você já ouviu a história desse projeto, mas eu lembro que acordei e eu estava vendo uma live no LinkedIn em que o Tom
né? Inclusive já entrevistei ele. Ele anunciava uma competição da American Society of Architecture Illustrator. E nesse mesmo dia eu sentei e comecei a criar esse aeroporto. Nesse mesmo dia já tinha vários sketches. E uma dessas imagens ganhou essa premiação, que me levou a Tóquio. E eu queria aqui desmontar para você essa imagem. Aqui tá a imagem. E eu quero já que você comece a perceber alguns detalhes. Essa imagem aqui, ela tem 1800 pixels, alguma coisa assim. Não é uma imagem muito high. Ela tem erros na malha. Olha isso. Vários erros na malha. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que, para esse propósito, eu não preciso de uma modelagem refinada. Eu não preciso de algo absolutamente perfeito. O que eu preciso é do impacto inicial. Então, de longe, eu olho essa imagem e ela impacta. E vamos entender o porquê? Eu tenho aqui separado elementos que eu usei nessa imagem, que agora eu vou te explicar. Vamos começar aqui pela luz. Temos uma Golden Hour. O Golden Hour é essa luz do dia, quando o sol está nascendo, está se pondo. Fica essa luz alaranjada, essa luz amarelada. Isso vem da fotografia, do cinema e, obviamente, a gente usa isso quando vai representar um projeto, porque é uma luz muito cinematográfica. É uma luz que traz essa coloração e é absolutamente perfeita para esse tipo de projeto. O Golden Hour em si é super simples. O sol está nascendo ou o sol está se pondo, ele vai afetar a arquitetura, ele vai trazer esse tom alaranjado. Muito bem. Mas um ponto que eu queria trazer aqui para vocês que acontece nessa imagem é que é o seguinte. O sol, você já deve ter visto imagens minhas onde o sol ele vem por detrás da câmera, como essa imagem aqui. Então, aqui eu tenho o sol vindo contra a câmera. E aí, obviamente, né, eu tenho esse efeito de silhuete e tudo mais, onde eu tenho só as formas, né, da arquitetura e fica essa coisa mais subjetiva, digamos assim. O que acontece aqui é que essa imagem da esquerda, que eu estou explicando para vocês, o sol ele vem por detrás da câmera. Então aqui o meu sol ele está vindo nessa direção, onde eu tenho a minha câmera aqui embaixo. Tudo bem. Aqui eu tenho a minha câmera e o sol, na verdade, ele está vindo por detrás da câmera, né? Então o sol aqui ele está afetando a arquitetura. E esse é um ponto interessante, porque pela regra não deveria trazer o sol por trás da câmera, porque isso faz perder volume, tá? Porque você chapa tudo. Quando você tem o sol vindo de trás da câmera, você não vai ter nenhum tipo de volume de luz e sombra, entre aspas, porque você tem essa luz chapada de trás da câmera. Quando você vem com a luz contra a câmera, você tem esse efeito, que é maravilhoso, obviamente. Mas aqui eu uso essa luz por detrás da câmera sem perder volume e sem perder todos esses fundamentos que a gente precisa respeitar numa imagem, né, para ter volume, luz e sombra. Então, como que eu faço isso? Aqui é uma técnica super legal, super simples, que é onde você pega o seu sol, e no caso aqui, estou usando um Sun mesmo, né, um Corona. Você pega o seu sol, você vai puxar ele, vai deixar ele bem próximo do horizonte, lá na sua cena. E ali, você vai pegar e você vai perceber que o sol ele vai perder intensidade, obviamente, quando você vai abaixando ele. E ali você simplesmente pega e aumenta a intensidade do sol, tipo para 10, para 15, e aí ele vai jogar essa luz alaranjada de acordo com a câmera. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa câmera simétrica apontando para a arquitetura. Então o meu sol, se você perceber, ele não está exatamente apontando e vindo de trás da câmera em paralelo. Na verdade, ele vem um pouco angulado. E você pode perceber isso com essa projeção de sombra bem aqui. Primeira coisa, essa é uma luz que é muito usada nos estúdios da Europa. E aí a gente vai agora no segundo elemento. O segundo elemento é o Half Shadow. O Half Shadow eu aprendi nesse livro aqui. Eu já até falo muito desse livro, que é o Color and Light. E tem uma página, né, um capítulo, onde ele fala sobre o Half Shadow, que é basicamente essa luz que ela vem pela metade, né? Então eu tenho metade sombra, metade luz, onde eu tenho um ponto focal. Por exemplo, aqui ele até diz que é ideal para elementos verticais, que realmente funciona. Então, se você perceber, eu tenho aqui sombra, né? E aqui no topo eu tenho luz. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho projeção de sombra e aqui no topo eu tenho luz. O que acontece aqui? Eu apliquei esse princípio aqui. Então eu tenho essa projeção de sombra
cortando a arquitetura. Aqui embaixo não tá refinado esse aeroporto. Eu desenhei ele de uma maneira macro. Usar esse tipo de luz onde a parte de baixo está em sombra me ajuda, porque esconde o que eu não quero mostrar. E ao mesmo tempo traz essa técnica, onde eu tenho esses highlights desse topo da arquitetura. Então, esse é o Half Shadow. E agora eu vou te contar uma coisa que, cara, é o supra-sumo daquele meme dos Simpsons, onde na frente é tudo bonitinho e por trás tá tudo bagunçado. Para gerar essa sombra, eu simplesmente peguei esse ônibus, trouxe para trás da câmera, escalonei ele gigante, escalonei o ônibus gigante mesmo, e aí ele projetou a sombra. E essa imagem me levou para Tóquio. Então assim, isso que eu quero que você entenda. Às vezes a gente complica muito, é o que você passa com a imagem. O que você usou para chegar no seu resultado não importa, porque ali você está em contexto de competição. E que você precisa afetar quem está vendo aquela imagem para te dar um voto. E também simetria. Então aqui eu tenho uma simetria porque, obviamente, né, é uma imagem em que a câmera está bem rente e paralela. Então eu tenho aqui a minha câmera, eu tenho a arquitetura e eu vejo uma espécie de simetria aqui também, porque eu tenho essa forma, né, da arquitetura, onde se a gente divide mais ou menos pelo meio, eu consigo ver essa simetria. Então quebrei aqui essa imagem, te mostrei como que elementos simples, quando juntos e combinados, fazem uma imagem ganhadora de prêmio. Eu sabia que as minhas composições parecem, sei lá, aleatórias, não tem muito peso. Quando você entende o propósito do que você está fazendo, o propósito do projeto que você está trabalhando, tudo muda. Porque nesse mesmo vídeo aqui, você já viu ali coisas que, de repente, talvez você até não imaginava, né? Então, projetos premiados onde não tem muito refino. E é isso que eu quero dizer. Depende do propósito e depende da ideia. Se você entendeu qual é o propósito, então se você está fazendo uma imagem de um empreendimento e ele é alto padrão, ultra luxo, você vai para uma linhagem de composição. Então eu já trouxe exemplos aqui de o que é, né, ultra luxo, como a MAN. Tem até um react que eu vou deixar aqui na descrição, onde eu faço um react de um dos vídeos deles, de um hotel em Nova York. Quando você tem um projeto, né, tá representando um projeto que é muito luxuoso, você vai cuidar mais da composição, você vai trazer uma coisa mais tênue, mais equilibrada. Então, de repente, aquela composição da xícara de café, com marca de café e o bolo com as migalhas caindo, não case muito bem. Porque ali você quer organização, você quer ali uma coisa linear, sem muito ruído. Se você vai para um projeto como os que eu trabalho, né, como os que eu, obviamente, faço no meu tempo livre de projeto pessoal, que é esses de competição, é uma outra pegada. Porque aqui você tem uma liberdade maior e você, obviamente, não precisa se preocupar com esses detalhezinhos assim, se eu tenho o melhor bloco, se eu tenho a melhor textura, porque eu sempre foco, é isso que eu trago para vocês aqui, eu sempre foco nesse macro, nesse impacto inicial da imagem e muitas vezes o silêncio numa imagem fala mais. Então, eu quero só explicar isso para você. Eu sei que é um tema que, para muitos, pode ser óbvio, mas é sempre importante dizer o óbvio. Mas é importante porque só entende o que você está fazendo, sabe? Entende qual é o propósito daquela cena, para que público que é, o que acontece naquele espaço. Então, tem projetos meus, como esse daqui, eu vou mostrar para você. Nessa imagem, a minha intenção é fazer, né, nessa Opera House, é trazer esse sentimento de que o espetáculo já está acontecendo. E o foco é o palco, o foco é a orquestra. Então, as luzes, ela afeta essa parte principal do palco. E, obviamente, né, todo o restante ele é mais escuro. Então, assim, eu entendi o que eu queria trazer, qual que era a intenção dessa imagem. E aí tudo vai guiando. Então, a composição, a iluminação, tudo se guia através da história que eu estou contando com essa imagem. Então, a próxima vez que você for fazer uma imagem, ou até você deve estar fazendo uma agora mesmo, enquanto vê esse vídeo, para e pensa. Qual é o propósito dessa imagem? Qual é o contexto, né? E se você está em um projeto com um time aí, cara, puxa o seu gerente, puxa aí o seu diretor de arte, puxa o seu colega que te passou o projeto. Cara, se você me explicar, me dá um contexto simples, isso vai te dar uma guia muito boa. Então, eu quero aqui trazer para você um exercício
Você tá aí agora fazendo uma imagem, eu sei que você está fazendo uma imagem. Qual que é o exercício para você? Eu vou te dar algumas perguntas, na verdade são 4 perguntas aqui, onde você vai se fazer e você vai entender aonde você tá. E espero que isso te ajude na clareza aí do que você está fazendo para acabar com uma imagem que tenha uma história, que tenha um peso. Primeira pergunta que você vai se fazer. Esse projeto ou imagem é sobre o quê? Quando você conseguir responder essa pergunta, você vai ter uma clareza que é esse projeto. Do que ele fala? Ah, eu estou trabalhando em uma torre comercial na Faria Lima. Não, Franzão, esse aqui é uma torre de uma incorporadora aqui em Dourados, outra coisa. Não, Franzão, esse aqui é um projeto super legal, exclusivo, em Miami, Vista Mar, é outra coisa. E aí, a partir disso, você pega essa resposta e você vai começar a construir esse roteiro. Então, essa é a primeira pergunta que eu te faço, que você vai se fazer aí pro seu projeto agora. Então, é sobre o que esse projeto? A segunda pergunta é: que tipo de história eu poderia contar nessa imagem? Então, você está fazendo uma imagem e ela vai contar uma história. Às vezes, não de maneira literal. E esse é um ponto importante. Então, quando eu falo contar uma história, não é que você vai pegar e você vai precisar colocar uma pessoa com um bebezinho e eles estão caminhando em direção à torre. Não é só sobre isso. Você pode trabalhar com uma história mais subjetiva, onde você tem apenas o projeto, onde você tem apenas a arquitetura mais subjetiva, né? Onde a arquitetura é o astro da coisa. Ou, se você quiser, trabalhar com pessoas. Então, você entender que história que você pode contar nessa imagem. A terceira pergunta é: eu conheço esse contexto? Eu conheço esse lugar? E aqui eu vou te dar uma dica super legal. Eu estava em Londres e eu gravei um vídeo onde eu explico a importância de explorar o local, a importância de você entender o contexto que você tá, principalmente para externas. E aqui eu vou deixar para você ver esse material. Dá uma olhadinha. Quando a gente tem um projeto, ele tá em um contexto, obviamente. O mais interessante de você fazer imagens externas, eu acho que o mais legal é realmente trazer esse contexto do projeto e evidenciar que aquele projeto, aquele prédio, seja o que for, está localizado naquele contexto, com elementos. Por exemplo, estou aqui em Londres e eu tenho elementos que são muito únicos. Por exemplo, a gente sabe muito bem que a mão é do outro lado. Se você anda pela rua, seja pelo Maps, você consegue ver que os carros, eles estacionam de qualquer maneira. Então não tem sentido. Você sabe que placas e a arquitetura em si, ela é muito específica. Então, quando você tem um projeto, você precisa entender o contexto. Você precisa fazer esse estudo, nem que seja ali pelo Google Street View. Você, olha só as placas dos carros, olha só a cor do táxi. Enfim, detalhes do contexto que vai conectar. E quando a pessoa vê a imagem, que na maioria das vezes você está trabalhando em um projeto para o público daquela região, quando a pessoa vê a imagem, ela conecta. Então ela percebe, olha, isso aí é Londres, isso aí é Canadá, isso aí é Miami. Essa é a importância. Faz muito sentido e dá um outro peso para a imagem. Então eu vou mostrar aqui um exemplo totalmente aqui aleatório da rua, que é a BT Tower. BT Tower é uma torre aqui em Londres. Eu quero mostrar para você como que o contexto realmente importa. Então eu vou ir andando pela rua, ao redor da torre, aqui na rua, eu vou andando e vou mostrando para você como que ângulos, ideias surgem quando você está explorando, quando você está entendendo o contexto. E esse exercício do Street View, de ir no mapa e ficar andando ali ao redor do projeto, é um exercício que vai te dar essas informações, que vai te dar esse contexto. Claro, se você pudesse ir ao local, é outra coisa, mas a gente sabe que isso não é possível, na maioria das vezes.
Então, quando você tem o projeto, entender o contexto é uma coisa muito importante. Você pode fazer isso no Street View, uma coisa que eu faço muito. Claro que não é todas as vezes, e é quase impossível que você consiga estar indo ao local do projeto para andar, mas esse exercício que eu estou fazendo aqui, de andar na rua, e você consegue replicar isso pelo Street View, é muito importante para que você pegue esses elementos da cidade, do contexto, e aplique. Então, por exemplo, estamos falando desse projeto da BT Tower em Londres. As faixas da rua em Londres, na Inglaterra, é diferente dos Estados Unidos, do Brasil, do Canadá. Então, esse é o tipo de coisa que vai dar aí essa fidelidade para a sua imagem. Então, aqui está a torre. Essa é a BT Tower. Aqui em volta eu tenho esse contexto. E o que eu vou fazer é basicamente andar aqui ao redor da torre para que eu consiga encontrar ângulos que façam um frame legal. Pensando em umas externas, andando aqui eu já consigo ver a lateral, vejo que tem alguns elementos. Então, por exemplo, e se eu tivesse uma câmera mais ou menos aqui que pegasse a torre usando essa árvore aqui em primeiro plano? Seria uma ideia. Então é assim, tenho o foco na torre e vou andando ao redor. E eu vou mostrando para você esses diferentes ângulos. Então você percebe como que é tão legal e tão importante essa curiosidade de você entender o contexto, de você estar ali passeando. Quantas imagens eu não faço a partir do Maps, assim, sabe? Tipo, vejo ali um ângulo, vira um sketch. Então, vocês viram aí? Quantos exemplos? Ali na poça d'água pode ser um reflexo e é isso. Esse vídeo mostra como que essa curiosidade de entender o contexto e fazer com que a imagem realmente pareça que está ali é importante. E conectando com essa exploração do entorno. Então, você viu que eu caminhando pelas ruas, tentando ali encontrar ângulos para BT Tower, é ali que eu vou encontrar e é ali que eu vou entender, né, o contexto. E aí, qual que é o ponto? Franzão, eu não consigo ir para Londres para ver o projeto, ou para Dourados, onde é meu projeto, para ir lá e entender o contexto. Muito bem, você viu o que eu falei no vídeo? Se você simplesmente abrir o Maps, você já consegue começar a passear e entender sobre o contexto. É super importante. E a última pergunta que eu tenho para você é: o que eu posso trazer para essa imagem que faça com que as pessoas que são o público desse projeto, que moram nesse contexto, que moram nesse lugar, reconheçam que é esse contexto? E quando eu falo isso, é muito relacionado com o que eu trouxe ali em Londres. Então, elementos da cidade, vegetação, placa, direção dos carros, as montanhas. Então, se você está em um contexto, por exemplo, eu estou fazendo um projeto em Joinville, e eu sei que em Joinville tem as montanhas. Esse é o tipo de coisa que você precisa trazer nas imagens. Esse é um exemplo bem claro. Quando você está fazendo ali a exploração das câmeras, você precisa ter esse BG para se orientar. Você precisa colocar isso na imagem com a ideia de que quem é do local vai reconhecer. Essas 4 perguntas aqui te ajudam a trilhar esse caminho de ter uma imagem com mais propósito.